Numa noite em que a chuva parecia querer apagar todas as luzes da rua, o zelador que criava as filhas sozinho deixou a porta entreaberta, e aquilo que entrou pelo batente mudaria o curso de sua vida. O que parecia um gesto simples, motivado por misericórdia e necessidade, acabou sendo o começo de uma virada cuja força ninguém ali poderia medir. Havia um carro preto no horizonte daquela manhã. Por enquanto, só havia a chuva, o vento e o cheiro da madeira fresca na pequena casa da família Homer. Jonah Homer sabia o valor de uma porta aberta. Não era só literal. Para ele, abrir era compromisso. Era o tipo de gesto que marcava sua paternidade, seu trabalho, sua fé prática. Zelador de um condomínio modesto, artesão nas horas vagas, fazia móveis de segunda mão virar peças com alma, mesas com marcas de histórias, brinquedos que guardavam risos, pequenas prateleiras que serviam de altar para lembranças. Perdera o emprego formal havia alguns meses, quando a empresa passou por cortes, e desde então suas noites eram divididas entre subir escadas para consertar fechaduras e ficar ajoelhado no chão da cozinha, aparelhando uma peça com lixa e martelo, respirando aquele aroma misto de marcenaria e café frio. Jessa tinha 8 anos e já imitava o pai em pequenos gestos, ajeitava a franja, franzia o senho quando concentrada, ajudava a escolher as tintas. Kylie, com seus 5 anos, tinha o riso fácil e a convicção de que tudo com o amor certo poderia consertar-se. As duas dormiam num quarto pequeno, de paredes com algumas pinturas feitas por elas, um varal de desenhos pendurado como se guardasse a memória de dias melhores. À noite, o som da chuva batendo no telhado se misturava ao ronco de Jonah, que frequentemente acordava com o primeiro susto. Às vezes para checar contas não pagas, às vezes para empurrar o trabalho adiante até que a peça ficasse perfeita. A rotina de Jonah era um equilíbrio frágil entre orgulho e necessidade. Nunca pediu esmola, preferia o emprego de zelador para manter a dignidade de não depender de ninguém. Vendia suas peças em feiras locais e em uma pequena loja online. Os clientes que o encontravam gostavam das linhas simples, dos encaixes pensados, do verniz que fazia a madeira brilhar sem tirar a rusticidade. Ainda assim, havia meses em que o dinheiro mal cobria a conta de luz e a despensa sussurrava que mais prudência era necessária. Naquela noite, quando as primeiras gotas começaram a bater com mais força, Jonah fechou a oficina cedo. As mãos cheias de calos pediam uma pausa. Preparou sopa de legumes simples, cenoura, batata, um pedaço de frango ensopado que duraria 2 refeições, e chamou as meninas para comer. A luz da cozinha era amarelada e aconchegante, o vapor subia em fios, desenhando histórias no ar. Jessa contou uma pequena aventura que vivera na escola. Kylie perguntou por que a lua às vezes se esconde. Jonah respondeu como podia, com metáforas baratas e sorrisos que tentavam disfarçar a preocupação. Quando o vento aumentou e as janelas começaram a chiar, alguém bateu à porta. Não era hora de visitas. Quem sairia naquela chuva? Jonah limpou as mãos no avental e caminhou até o portal. A entrada da casa dava para uma rua de paralelepípedos, lâmpadas amareladas e árvores que se inclinavam, resistindo. Pela fresta da porta, um par de olhos pequenos e molhados apareceu primeiro, depois um rosto enrugado coberto por uma toalha. "Socorro!" disse o menino, a voz fina, tremendo. "Minha avó, ela está perdida!" A mulher parecia confusa, os cabelos desalinhados, a pele quente ao toque. Jonah viu nas mãos dela um tremor que não era só pelo frio, um tremor de medo, de algo que não obedecia mais à vontade. O menino, pelo que dava para perceber, não tinha mais que 5 anos. Estava empapado, a camisola grudada ao corpo, os pés cobertos por pequenas gotas que marcavam o batente da porta. Jonah poderia ter fechado, a lista de razões era longa. Contas, medo de comprometer a segurança das filhas, a sensação de que mais uma boca significaria mais custo. Mas havia algo no rosto do menino, uma confiança desarmada que se colocava na sua direção, como se soubesse que aquela casa tinha abrigo. Jonah se lembrava das vezes em que estivera sozinho, sem ter onde ir. Lembrou-se também de Sarah, sua ex-esposa, que por fim partira quando as pressões o separaram. As memórias o trouxeram de volta para um lugar claro. Ali, em frente à porta, estava uma criança que precisava. A decisão foi imediata e prática, porém carregada de ternura. "Entrem", ele disse sem pensar 2 vezes.
Dentro, a sopa esfriou um pouco no vapor que subia. Jonah conduziu os dois para a pequena sala, acendeu uma vela para complementar a luz cansada e tirou os casacos encharcados. Jessa e Kylie observavam em silêncio, com aquele misto de curiosidade e apreensão que as crianças têm perante o sofrimento alheio. Jonah estendeu uma toalha quente sobre os ombros da mulher, cuja respiração era irregular. Chamou as filhas para trazer cobertores. Meu nome é Jonah, falou com calma. E essas são minhas filhas, Jessa e Kylie. O menino se apresentou sem muita cerimônia. Evan. Pegou a mão de Jonah com confiança e um alívio que parecia vir de uma certeza infantil. Alguém iria cuidar. A mulher murmurou algo incompreensível, palavras que não se ajustavam à ordem das frases. Jonah notou que ela chamava por nomes trocados, fixava-se em objetos errados, tentava colocar uma cadeira para vestir um sapato que não existia. Havia uma febre leve, o rosto quente ao toque. A confusão era evidente. Ela tem o diagnóstico de início de Alzheimer, disse o menino, com uma maturidade fora do lugar que rasgava o peito de Jonah. Eu moro com ela e meu pai está viajando. Nós estávamos voltando de uma consulta e a chuva veio. Evan respirou fundo e ela não lembrava o caminho. A palavra trouxe uma nova tonalidade à noite. Jonah já havia ouvido falar, lido, visto casos na televisão, mas ali, com a respiração curta e a mão pequena segurando a sua, a abstratidade ganhou corpo. Não havia espaço para teorias, apenas a obrigação humana de cuidar. Jonah foi buscar um termômetro, uma tigela com água morna e fez chá. Preparou um cantinho no sofá com cobertores, ajeitou uma almofada para apoiar a cabeça da mulher. Jessa pegou uma boneca e colocou ao lado de Evan, como se a boneca pudesse servir de testemunha, de porta-voz de tranquilidade. A noite se estendeu e trouxe uma vigília que foi um mosaico de pequenas ações. Jonah servindo sopa em colheradas, cobrindo a mulher com mantas, conversando com ela em voz baixa, narrando coisas simples, o nome das flores, a cor do céu, para ancorá-la. Quando a febre subia, ela murmurava fragmentos de memórias que pareciam saídas de outros dias. Uma cozinha com jarros azuis, uma rua que não existia mais, um nome de família que se embaralhava. Evan se encolhia ao lado dela, protegendo como podia, e Jonah observava as mãos do menino, pequenas, sujas de lama por causa da chuva, mas firmes ao segurar o lenço da avó. Havia também o confronto com sua própria história. Em certo momento, enquanto enxugava a testa da mulher com um pano úmido, Jonah pensou em Sarah. Lembrou-se de quando tudo parecia ter um plano. Os dois jovens, uma casa maior, promessas sussurradas entre o serviço e a cozinha. Depois, a vida havia tomado outros rumos. Não queria que as filhas crescessem com o gosto amargo da desistência, e por isso estava ali, fazendo o que podia. Oferecer abrigo naquela noite era, de certa forma, a maneira prática de ensinar Jessa e Kylie sobre o que significa ser humano, sobre solidariedade que não calcula retorno. A chuva não dava trégua. O som botelhado era um tambor que marcava o compasso de uma madrugada sem sono. Lá fora, a rua virava um espelho escuro onde os postes se refletiam tortos. Jonah abriu a janela por alguns minutos para deixar o cheiro de sopa escapar, para que a casa não se enchesse apenas de vapor. A vela vacilava, projetando sombras que dançavam nas paredes de madeira. Em vários momentos, Margaret, esse era o nome que Jonah começou a usar para a mulher quando Evan lhe dissera, despertava como se emergisse de um profundo sono. Olhava confusa, procurava algo que não conseguia achar, fazia perguntas que mergulhavam no passado. Onde está o carro? Murmurou ela uma vez, e Jonah teve que lembrar que o carro estava do lado de fora, na rua encharcada, o próprio abrigo daqueles que haviam batido à sua porta. Um episódio marcou a noite com particular força. Por volta da meia-noite, quando a chuva parecia querer aumentar de intensidade, Margaret começou a delirar, falando nomes que se misturavam sem sentido. Evan se encolheu, os lábios pálidos. Jonah ficou ali, debruçado, segurando a mão da mulher com firmeza. O calor da febre fazia com que sua pele parecesse combustível. Ele buscou toalhas frias, molhou o pano e pressionou a testa dela, sussurrando algo que soava como oração, não uma pregação, mas um apelo humano para que a agitação passasse.
Está tudo bem, disse Jonah, repetindo como um mantra. Ainda estamos aqui, não precisa ter medo. Aquelas palavras, simples, formaram uma fortaleza na noite. Evan, enxugando as lágrimas com a manga, repetiu-as como se memorizasse uma lição importante. Jonah sentiu, naquele momento, a profundidade do que significava escolher cuidar. Era mais do que aliviar uma dor passageira, era ser âncora quando as marés internas de alguém se agitavam. Ele não era médico, não tinha remédio especial, tinha mãos que trabalhavam madeira e um coração disposto. Enquanto Margarete dormia, com respirações mais serenas, uma calma tensa ocupou a sala. Jonah aproveitou para conversar com Evan, tentando extrair informações úteis. Onde moravam exatamente, o nome do pai, se tinham parentes por perto. O menino contou, com a precisão de quem carrega a responsabilidade além do próprio tamanho, que Andrew, o filho mais velho da família, morava em uma cidade próxima. Andrew cuidava dos assuntos da mãe quando podia, mas estava em uma viagem de trabalho e havia se ausentado quando a confusão começou. Evan disse ainda que seu pai ficaria muito preocupado e que, assim que a chuva passasse, talvez alguém viesse buscá-los. Havia uma medida prática em tudo aquilo. Jonah anotou o nome Andrew como se escrevesse uma lista de compras, coisas que precisavam ser resolvidas quando o mundo amanhecesse. Colocou o termômetro ao lado, preparou uma cadeira para que Evan pudesse dormir encostado e ficou ao lado do sofá, não por heroísmo, mas por decisão simples. Era o que um homem que amava suas filhas faria. Se ensinava algo naquela noite, não era com discursos, mas com presença. Em vários momentos, os pensamentos de Jonah voltaram para as contas. Ele pesou a possibilidade de ligar para algum número de assistência social, de tentar chamar um familiar distante de Margarete. Mas sabia que aquele tipo de ajuda demoraria e que naquele instante o que importava era a necessidade imediata. Ofereceu a sua casa, deu sopa. Em troca, recebeu um olhar aliviado de um menino que finalmente se permitiu chorar. Quando a madrugada avançou e o sono tentou vencer, Jonah foi até sua oficina improvisada na varanda da frente. Pegou uma pequena estatueta que vinha trabalhando quase um mês. Era uma figura simples, que representava mãos se encontrando, como se fosse um símbolo de comunidade. Segurou-a na mão, sentindo a textura da madeira. A cena diante dele, o menino dormindo, a senhora com a testa mais calma, suas filhas na cama ao lado, lembrava-lhe que o trabalho das mãos pode servir para além da venda, pode ser linguagem. Podia sentir, com aquela certeza de artesão, que não dava para medir o impacto de um gesto de acolhida. Mas a noite ainda não tinha terminado. Enquanto Jonah regava a vela com respirações longas para evitar que se apagasse, um novo som deslocou-se na rua. Um motor distante, abafado pelo barulho da chuva, aproximando-se com ritmicidade. Primeiro foi apenas um ruído indistinto. Depois, o brilho de faróis recortou-se pela fresta da janela como duas coisas vivas que atravessavam a escuridão. Jonah ergueu a cabeça. Sentiu, sem saber porquê, que aquela chegada poderia significar algo além do óbvio. Perguntou-se se era apenas um vizinho passando, alguém fugindo da tempestade, ou talvez a resposta para a pergunta que Evan fizera sobre o pai. Ele não disse nada. Ficou ali, de mãos cruzadas, observando os faróis que se aproximavam. A chama da vela parecia agora mais frágil diante da luz que vinha de fora. Jonah pensou em todos os prosaicos encontros que já tivera com a sorte e com o azar. Ambas as coisas sempre pareciam bater à porta quando menos se esperava. Havia um frio na espinha, não de medo, mas de expectativa. "O que acha que é, pai?" perguntou Jessa, despertando de leve. "Nem sempre o que chega vem com resposta pronta", respondeu Jonah, com voz baixa. "Às vezes é só mais uma história para viver." Ele caminhou até a porta, sem abrir ainda. Colocou a mão no trinco e hesitou, sabendo que a próxima decisão poderia costurar a madrugada a um novo dia. Lá fora, o som do motor cessou por um instante. A chuva parecia segurar a respiração. Jonah respirou fundo e, pela fresta, viu o carro preto estacionar. Era um veículo robusto, com vidro escuro e linhas sóbrias. Não havia luxo escancarado, mas a presença daquele carro sob a chuva carregava a ideia de que alguém havia vindo de propósito. Jonah deixou a porta entreaberta apenas o suficiente para observar sem ser visto. Do outro lado, figuras moviam-se com intuito. Um homem desceu do carro, alto, envolvido em um casaco molhado.
Havia pressa em seus movimentos, uma pressa que sugeria preocupação mais do que mera inconveniência. Jonah reconheceu, quase instintivamente, o tipo de inquietude de alguém que carregava responsabilidades pesadas. Por um segundo considerou chamar as filhas para ver, mas manteve-as no interior, onde a luz era mais quente e o cheiro de sopa ainda pairava como proteção. Os passos do homem na calçada soaram como batidas que anunciavam uma decisão. Poderia ser o pai do menino, um amigo, um vizinho vindo oferecer ajuda ou algo inesperado que mudaria o dia. Jonah sentiu o peso da noite e da escolha, e soube que em poucas respirações a casa se encheria de vozes novas. O carro preto era apenas um objeto ali fora. Dentro dele, talvez, vinha uma chance, ou apenas alguém cansado. Ainda assim, a cena parecia se alinhar com a promessa que a tempestade trouxera. Às vezes, bater a porta é também receber as chaves da própria transformação. Ele apertou a mão do menino, que sonolento levantou a cabeça. A vela tremia. Lá fora, o carro preto se mantinha parado, faróis apagados pela chuva, como se esperasse amanhã. Jonah olhou para as filhas, para Evan, para a senhora dormindo. Pensou em Sarah, em tudo que ficou pelo caminho e no que de melhor podia deixar para Jessa e Kylie, que a compaixão não é medida em saldo bancário, mas em presença. A mão no trinco ficou firme. Jonah deu um passo e pousou a palma na madeira da porta, sentindo a vibração fraca do motor cessando. Alguém do outro lado também respirava, e naquele compasso compartilhado, a chuva continuou a cair, insistente, lavando as ruas e criando um silêncio denso, pronto para ser quebrado. Jonah empurrou a porta com a mesma calma que vinha segurando desde o início da noite, e o mundo de chuva lá fora entrou devagar. O casaco encharcado do homem, o cheiro de combustível molhado, o som abafado de botas na pedra. Por um instante, os olhos de todos se cruzaram como se a casa tivesse lançado um feixe de luz sobre algo que até então estava apenas no escuro. O homem era alto, com uma barba por fazer e uma expressão de quem viera correndo. Seus olhos, quando pousaram em Evan e depois em Margaret, perderam a pressa e encontraram dor. "Eu sou Andrew", disse ele, a voz cortando a chuva que ainda martelava o capô do carro. "Sou filho dela. Eu estava voltando agora. O que aconteceu?" Houve silêncio. A respiração de Margaret estava mais calma, o tecido da manta fazendo-la parecer menor. Evan segurou a mão de Jonah com uma força que parecia tentar agradecer e, ao mesmo tempo, segurar o mundo em seu lugar. Jessa e Kylie ficaram atrás do pai, observando em silêncio. Jonah lançou um olhar rápido para as meninas, depois para o visitante. Seu corpo inteiro dizia que era só mais um homem preocupando-se com a própria família. Ainda assim, havia algo no modo como Andrew olhava para Margaret, uma mistura de culpa e alívio que fez a noite, por um segundo, parecer menor do que a vida que cada um carregava. Andrew se aproximou devagar, como se quisesse sentir a certeza de que sua mãe estava viva e segura. Quando chegou perto, ajoelhou-se e colocou a mão sobre a testa de Margaret, tentando medir o calor com um gesto que vinha mais do afeto do que do conhecimento. Seus olhos brilharam com lágrimas que ele não tentou esconder. "Mãe", murmurou, com a voz quebrada. "Mãe." Margaret abriu os olhos com lentidão e, ao ver Andrew, por um segundo tudo ali parecia se recompor. O nome encontrou o lugar. A rua, enfim, encaixou-se no mapa. Foi um reconhecimento pequeno, bruto e verdadeiro. Ela murmurou o nome do filho e apanhou a mão dele com força, como se quisesse garantir que ele não partisse. Evan recostou-se, como quem finalmente encontra o porto. Jonah observou aquilo e sentiu algo de sua própria história rasgar em silêncio, não de inveja, mas de reconhecimento pelo que significava ter alguém voltar ao abrigo. Andrew ergueu a cabeça e olhou para Jonah. As gotas que escorriam do capuz desenhavam caminhos no rosto dele. O homem que andara com pressa agora respirava em pausas rápidas, tentando organizar as palavras. Jonah ainda segurava a mão de Evan. A palma enrugada do menino parecia imantar a sua. "Me desculpe", falou Andrew com um misto de desculpa e gratidão. "Eu deveria ter voltado antes. Estava em uma reunião e eu sei que deveria estar aqui.
Obrigado por tê-los trazido para dentro. Obrigado por cuidar dela. Jonah sentiu o nome cair leve sobre si. Não havia julgamento nas palavras de Andrew, apenas um peso admitido. Ele deixou que a gratidão passasse, porque era a coisa certa a fazer naquela hora. Não precisa se desculpar, disse Jonah com voz calma. Ela estava perdida na chuva. Eu só fiz o que qualquer um deveria. Andrew, por um momento, olhou ao redor, como se quisesse entender aquele pedaço de vida que não lhe era familiar. As prateleiras com peças de madeira, os papéis rabiscados, a pequena estátua de mãos que Jonah segurara mais cedo num gesto silencioso. Seus olhos demoraram naquele objeto, nas mãos de madeira, na textura delicada. Aproximou-se e pegou a estatueta com cuidado, como quem segura algo frágil e precioso. Isso é seu? Perguntou, tocando com a ponta do dedo a superfície policromada. Sim, respondeu Jonah. Trabalho com madeira, faço móveis, pequenos objetos. É assim que... Ele interrompeu a frase e sorriu meio sem graça. É como eu sustento as meninas. Andrew observou Jonah com atenção, e algo nele mudou de rumo, como se uma peça tivesse se encaixado. Não era apenas a estatueta, era a presença do trabalho ali, o gosto pelo cuidado nas coisas simples. Ele parecia enxergar possibilidades onde Jonah via apenas mais uma forma de pagar contas. Eu preciso agradecer de verdade, disse Andrew. Posso pagar o que for por esta noite, por vocês terem acolhido minha mãe e Evan. Posso levar Margaret para casa, levá-los para um lugar seco. Jonah negou com a cabeça. Não aceitaria dinheiro como pagamento por algo que fizera de coração. Andrew então limpou a garganta e fez um gesto que mudaria o tom da conversa. Tirou do bolso um cartão de visita meio amassado, algo que denunciava viagens, reuniões, uma vida de aeroportos. Colocou o cartão na mesa com uma mão trêmula, como se abrisse não só um pedaço de papel, mas portas que Jonah não sabia que existiam. Meu sobrenome é Porter, disse Andrew. Eu trabalho numa empresa de logística. Tenho alguns contatos em lojas e mercados locais. Não quero simplesmente pagar, acrescentou, olhando para Jonah com uma seriedade que fazia a sala menor e mais cheia de possibilidades. Eu vi o cuidado nas suas peças, vi a mão que faz. Se você topar, eu poderia ajudar a colocar essas coisas em lugares onde as pessoas as encontrem. Não prometo nada milagroso, só um começo, uma proposta real. Houve um pequeno silêncio, cheio do tipo de perguntas que se formam quando alguém oferece uma mão sem esperar algo que pese demais. Jonah viu Andrew hesitar, como se esperasse resistência, e havia motivos para haverem dúvidas. Quantas propostas começavam cheias de boas intenções e se perdiam no tempo? Quantos acordos traziam mais promessas do que suporte? Jonah sentiu o peso de decidir pela família. Sabia que aceitar uma proposta poderia significar dividir sua autonomia. Também sabia, no entanto, que sua autonomia vinha sendo corroída pela escassez. Quero entender melhor, disse Jonah com a honestidade que sempre guiava suas decisões. O que você tem em mente? Pagamento por encomenda? Exposição em loja? Investimento? Andrew sorriu de modo cansado, mas com uma energia renovada que parecia crescer ao falar do que poderia ser feito. Explicou, em termos simples, que poderia apresentar o trabalho de Jonah a uma rede de pequenas lojas e a um amigo que administrava um espaço voltado a trabalhos artesanais. Disse que poderia ajudar a organizar envios pela empresa onde trabalhava, simplificando custos logísticos, e que aceitaria pagar por uma primeira leva de peças para ver como o público reagia. Não havia cifras elevadas, nem garantias de massas. Havia um acordo pragmático: colocar a produção de Jonah num circuito pequeno, mas constante, e, se as coisas dessem certo, pensar em algo maior. E eu não quero nada que te controle, acrescentou Andrew. Se toparmos, será parceria, um primeiro passo. Se não der certo, a gente aprende e tenta outra coisa. Se der certo, podemos pensar em algo que envolva mais gente. Mães solteiras, pessoas como você que trabalham com as mãos e precisam de renda. Eu quero que isso faça sentido. Quero que a ajuda seja digna. As palavras tocaram Jonah. Havia nelas um compromisso simples, quase ético, e havia também um subtexto. Andrew já carregava a responsabilidade de cuidar de alguém com condições que mudariam a vida dele. Ele não buscava um herói, buscava algo que funcionasse. Jonah pensou em suas filhas, nas noites de oficina, no medo de que a conta da luz desse mais um aviso. Pensou em Evan, que ainda dormia com a mão fechada na sua.
e pensou em Sarah, na vida que ficou para trás. Por fim, respirou fundo e assentiu. Tá certo, disse ele. Vamos tentar, mas com uma condição. As meninas vão seguir comigo. Vou continuar cuidando da casa. E qualquer coisa que a gente fizer, tem de respeitar quem faz. Não quero perder a liberdade de criar minhas peças como eu crio. Andrew riu, um som aliviado, e concordou com os termos. Apertaram as mãos como selando não só um acordo comercial, mas uma ponte. Na manhã seguinte, com a chuva já conformada a ser apenas lembrança nas poças, Andrew ajudou a levar Margaret até o carro com cuidado. Ele conversou com Evan com leveza, tentou explicar o que havia ocorrido sem transformar a criança num adulto precoce. Antes de partir, porém, Andrew olhou para Jonah com um gesto quase paternal. Vou falar com quem pode ajudar, prometeu. Amanhã mesmo levo uma lista de contatos. E obrigado de novo. Você salvou minha mãe. Andrew partiu no carro preto, deixando para trás um rastro de promessa e um silêncio diferente daquele que chegara com a chuva. Após alguns minutos, as portas se fecharam e o motor ganhou vida. A rua voltou a ser rua, mas a casa de Jonah parecia menor, como quem guardou uma visita importante no corpo. Jonah fechou a porta devagar, como se trancasse uma nova possibilidade dentro de si, e voltou a olhar para as meninas. Jessa e Kylie correram para ele, cada qual com um abraço dos que medem o amor em centímetros. Havia cansaço nos olhos de Jonah, sim, mas também uma espécie de calor que vinha de saber que por uma noite sua casa fora o abrigo certo. Se essa história está tocando você agora, deixa nos comentários de onde está assistindo, curta este vídeo e inscreva-se. Fica comigo até o fim. Há mais por vir. Os dias que seguiram foram feitos de pequenos passos e gestos práticos. Andrew manteve a palavra, contatou algumas lojas locais, encaminhou fotos das peças de Jonah e comprou, logo de início, uma quantidade modesta para testar o mercado. A primeira remessa saiu da pequena oficina de varanda, embalada com cuidado por mãos que já sabiam cada nó da madeira. Os clientes nas lojas elogiaram a qualidade das junções, o acabamento rústico que não negava a delicadeza, e as vendas, ainda que lentas, começaram a dar sinais de normalidade. Jonah, por sua vez, descobriu a rotina de negociar prazos, calcular custos, embalar encomendas para envio. Aprendeu a preencher formulários simples, a registrar preços e a discutir fretes. Não foi uma transição sem tropeços. A primeira caixa foi enviada com uma peça quebrada. A segunda demorou para chegar porque havia um erro no endereço. Em algum momento, a frustração surgiu, noites em claro, ansiedade, mas também havia a recompensa silenciosa de ouvir alguém elogiar seu trabalho pela primeira vez em meses. Andrew, fiel, aparecia de vez em quando para ajudar a resolver problemas logísticos e trazia consigo contatos da cooperativa que administrava programas de capacitação. Com o passar das semanas, a história que começara numa noite chuvosa foi se alargando. Andrew não ficou apenas com as vendas iniciais, começou a articular uma proposta maior. Havia uma vontade de que o esforço não ficasse centrado em Jonah apenas. Ele falou sobre um espaço comunitário que poderia abrigar pequenos artesãos, um lugar onde pais solteiros, idosos e desempregados pudessem dividir custos, aprender técnicas e vender juntos. Chamou aquela ideia de algo que traduzia a origem do gesto, Hands of Grace, mãos que trabalham e que se estendem. Jonah, sempre cético com promessas grandiosas, escutou com a cautela de quem acreditava no trabalho duro mais do que em nomes bonitos. Ainda assim, a possibilidade de um lugar onde suas filhas pudessem aprender ao lado de outras crianças, onde ele pudesse delegar algumas tarefas e ter um horário mais previsível, pareceu um alívio. A primeira reunião da proposta foi no salão comunitário do bairro. Lá, Andrew apresentou o plano de forma prática. Um espaço compartilhado, ferramentas comunitárias, aulas de marcenaria básica, um conjunto de regras simples sobre divisão de lucros e responsabilidades. Havia também uma oferta inicial de capital para cobrir aluguel e ferramentas por 3 meses, fornecida por um pequeno fundo de responsabilidade social que Andrew ajudara a organizar entre amigos e colegas. Não era um investimento milionário, era um suporte de arranque, o suficiente para que a ideia ganhasse forma. Aqueles primeiros encontros foram cheios de rostos conhecidos e de outros que buscavam um recomeço. Uma mãe que costurava, um senhor que antes trabalhava em serralheria, uma jovem grávida que desenhava bolsas com retalhos.
Margaret, quando compareceu, em dias bons, sentava-se no canto com um xale e observava, às vezes ajudando a escolher tecidos com uma memória que surgia mais como intuição do que como lembrança consciente. Evan vinha algumas tardes para ficar ao lado do pai, aprendendo a lixar a borda de uma tábua, a segurar um martelo com cuidado, a medir as coisas com os olhos. As filhas de Jonah, curiosas, ajudavam a pintar as peças de forma quase profissional, como se cada pincelada fosse um testemunho do amor que herdavam. A cooperativa veio batizada com um nome que fazia sentido para todos: Hands of Grace. Era mais do que um título, havia uma proposta ética: remuneração justa, partilha de lucros, dias de trabalho e dias de descanso combinados em assembleia. A ideia de organização cooperativa deu sentido ao esforço. Ninguém ali trabalharia em condição que os explorasse. As juntas que costuravam e martelavam tinham voz. Omar, um senhor que antes era ferroviário, tornou-se responsável pela manutenção das ferramentas. Lucia, a costureira, ensinava a fazer acabamentos. Jonah explicou a arte da colagem de madeira e herdou o papel de orientar os novatos nas primeiras semanas. A fábrica pequena que era a oficina de Jonah abriu-se aos poucos para que o coletivo pudesse usar espaço, dividir materiais e se fortalecer. Mas a transformação não veio linear. Houveram dias de mesa vazia e oficinas silenciosas. Houve reclamações por peças devolvidas e discussões sobre preços. Margaret teve dias ruins, episódios em que a confusão voltava, e Andrew aparecia de noite com um olhar cansado. Havia também dias em que ela, por um lampejo, lembrava o nome de uma rua antiga ou o gosto de uma sopa de sua juventude. A cooperativa não prometia cura, e nem isso era o objetivo. Oferecia dignidade, ocupação e uma rede de apoio. Em dias em que Margaret não conseguia ajudar, alguém, uma vizinha, uma voluntária, fazia companhia. Evan, por sua vez, aprendeu a lidar com os solavancos da doença da avó com mais serenidade do que qualquer criança de sua idade deveria conhecer. Houve um episódio que quase pôs tudo à prova. Durante um fim de tarde de mercado, a loja pop-up onde as peças eram vendidas registrou uma crítica negativa sobre a durabilidade de um móvel exposto. A notícia correu rápida pelas redes sociais locais e deixou alguns compradores receosos. Para Jonah, que sempre prezara pela qualidade, aquilo soou como uma traição do acaso, uma falha que poderia comprometer toda a confiança construída. A cooperativa se reuniu, discutiu abertamente, revisou procedimentos de acabamento, ofereceu trocas e consertos sem custo. Foi um teste de ética e compromisso. Em vez de esconder o problema, eles o corrigiram em público. A transparência trouxe mais respeito do que um silêncio teria trazido. Com o tempo, as vendas cresceram de forma orgânica. A loja Homer's Grace, nome escolhido em homenagem a Jonah e ao caráter gracioso do gesto inicial, abriu suas portas numa rua de passagem, pequena, mas com vitrine que chamava a atenção. Era um espaço simples, com prateleiras de madeira, uma mesa central e uma parede onde se contava a história da cooperativa em palavras curtas e fotos. Uma noite de chuva, uma porta aberta, mãos que aprenderam a confiar umas nas outras. O nome acentuava a ideia de que aquela era uma loja com propósito, peças feitas por mãos reais, vidas reais por trás de cada objeto. Homer's Grace tornou-se também um lugar de encontros. A abertura oficial contou com a presença de Andrew e alguns parceiros locais. Houve um café comunitário naquele dia, com gente do bairro trazendo bolos e aprendendo a história por trás de cada objeto. As filhas de Jonah empilharam bandeirinhas com os próprios desenhos na vitrine e as crianças do bairro passavam a observar a vitrine com a curiosidade que precede o afeto. No balcão, uma placa simples explicava parte do trabalho social da loja e convidava as pessoas a apoiar. A loja não prometia milagres, mas oferecia escolhas. Comprar ali significava alimentar sonhos, pagar por horas de trabalho honesto, dar dignidade a mãos que queriam e podiam produzir. Os meses seguintes foram de aprendizado e pequenos triunfos. Jonah aprendeu a delegar algumas etapas da produção. Jessa e Kylie, incentivadas, começaram a dar pequenas aulas de decoração para outras crianças. Evan foi inscrito num grupo escolar de atividades criativas e, com o tempo, soltou o peso que trazia no corpo de quem cuida.
Margaret, por sua vez, viveu dias melhores e dias difíceis. Houve retrocessos e também momentos em que, ao ver pessoas trabalhando ao redor, um lampejo de reconhecimento surgia, e ela sorria como quem encontra um pedaço de sol. Andrew passou a frequentar mais o bairro. A culpa que trazia foi se transformando em compromisso. Visitava a mãe, conversava com os membros da cooperativa, ajudava com contatos e logística. Outra conquista importante foi quando a cooperativa fechou um pequeno contrato com uma cafeteria da cidade que queria vender utensílios artesanais. O pedido era modesto: tábuas de corte, bandejas e porta-copos, mas significava estabilidade. A receita foi distribuída de acordo com as regras internas: um fundo para ferramentas, uma reserva para dias baixos, uma parte para os cooperados. Não era riqueza, mas era suficiente para que alguns respirassem com menos aperto. A dignidade vinha não só do dinheiro, mas de ter a própria produção reconhecida. Entre os momentos de conquista, Jonas sempre voltava aos ensinamentos que queria transmitir às filhas. Ele pedia que Jessa e Kylie observassem cada cliente, compreendessem o que as pessoas buscam e se lembrassem de que cada venda trazia uma história. Ele conduzia as meninas pela oficina, mostrava como lixar uma borda, como aplicar verniz sem pressa. Em noites calmas, depois que as crianças dormiam, Jonas sentava e escrevia listas com formas de melhor distribuir o tempo entre oficina e trabalho de zelador. Não queria perder a mão na madeira nem a presença com as filhas. Aprendera, com o tempo e a respiração, que o equilíbrio seria cuidado dia a dia. A comunidade, aos poucos, foi enxergando que aquela iniciativa não era um ato isolado. Pessoas que antes compravam produtos industrializados passaram a olhar para as prateleiras de Homer's Grace e a entender o valor do trabalho local. Outros negócios ofereceram parcerias menores. Uma escola encomendou pequenos bancos para a sala de leitura. Um restaurante pediu tábuas personalizadas para servir. Cada encomenda pequena era celebrada. Cada vitória vinha com café e histórias compartilhadas. Margaret, em alguns momentos, mostrou pequenas recuperações de memória. Uma tarde, ao sentir o cheiro de coentro, lembrou-se do nome de uma sobrinha e sorriu com clareza por segundos que pareciam durar uma eternidade. Andrew segurou a mão dela e agradeceu em voz baixa por aqueles instantes. E a cooperativa criou um programa de visitas e acompanhamento para parentes de pessoas com perda de memória. Um espaço para conversar, trocar experiências e aprender estratégias de cuidado. Não havia promessas de cura, havia apoio e práticas que tornavam a vida mais administrável. Houve também conflitos reais. Um fornecedor cobrou a entrega tarde demais, uma conta inesperada surgiu e as tensões econômicas quase comprometeram a rotina. A cooperativa, em assembleia, votou pela criação de um pequeno fundo de emergência. Todos contribuíram com uma porcentagem mínima das vendas, numa demonstração de que a segurança coletiva valia mais que ganhos individuais imediatos. Essa medida, por si só, ensinou algo valioso. A força de um povo organizado supera muitas dificuldades que as jornadas individuais não conseguem enfrentar. Um dia, meses depois da noite chuvosa, Jonah caminhou até o mercado local e parou diante da vitrine da Homer's Grace. Viu Jessa e Kylie rindo com uma cliente que experimentava um banquinho, observou Evan pintando uma peça ao lado de sua mãe em um dia voluntário e notou Margaret sentada com um chale, entretendo-se em uma placa de palavras cruzadas adaptada, uma atividade pequena, mas que a mantinha presente. Jonah sentiu um nó de gratidão no peito. Não era a riqueza ostentosa, era o tipo de prosperidade que se mede em liberdade recuperada, em noites com menos preocupação, em sorrisos das crianças que agora tinham algo de concreto a apontar e dizer: "Meu pai fez isso". Numa tarde de primavera, Andrew e Jonah sentaram-se na calçada em frente à loja com 2 xícaras de café. O motor do carro preto ficou distante e os ruídos do bairro tomaram conta. Andrew olhava a rua com a paz que se instala quando uma culpa é transformada em ação. "Lembra da noite da chuva?" perguntou Andrew com um sorriso lento, recordando a cena que dera começo a tudo. "Lembro", respondeu Jonah, olhando para o horizonte com a serenidade de quem entende que alguns atos reverberam. "Lembro porque foi uma daquelas decisões que não pesa, que só alivia." Andrew concordou e numa voz baixa completou:
Você abriu a porta, e não só abriu a porta da sua casa, abriu a nossa capacidade de responder. Isso me fez pensar em responsabilidade de outra maneira. As palavras foram simples e diretas, como as peças que Jonah produzia. Não havia vaidade em lado nenhum, havia reconhecimento. Foi uma conversa que não precisava de grandes frases para ser profunda. Ao redor, a loja funcionava, as pessoas vinham e iam, e as mãos continuavam a produzir. O trabalho seguiu seu curso. Nem todos os dias eram cheios de luz e nem todos os clientes eram calorosos, mas havia uma constância que fazia diferença. Com o passar de um ano, a cooperativa consolidou-se e passou a empregar algumas pessoas em regime mais estável. A loja ganhou clientes que vinham de bairros vizinhos e até turistas ocasionais que, guiados por recomendações, buscavam algo único. Romer's Grace passou a ser referência local de produtos artesanais e de um modelo de economia que valorizava pessoas. A história que começara naquela noite chuvosa passou a ser contada com orgulho, não como fábula de salvação instantânea, mas como exemplo de que atos cotidianos de bondade podem gerar arranjos coletivos capazes de transformar vidas. Houve um momento que marcaria o legado que Jonah desejava deixar às filhas. Numa manhã de sábado, Jessa e Kylie ajudaram na organização de um pequeno curso para crianças. Ensinaram outras crianças a fazer pequenos brinquedos de madeira com segurança, e o salão comunitário ficou cheio de risos. Jonah, observando, notou que as meninas dominavam gestos que ele levara anos para aperfeiçoar. Eram deles os olhares seguros ao apoiar a peça na bancada, as mãos encontrando a medida sem medo. Ali, em pequenos gestos, ele percebeu que o que lhe seria legado não era apenas móvel ou renda. Era a crença prática de que abrir a porta vale mais do que fechar por medo. Margaret, nos eventos da cooperativa, se tornou uma presença calorosa quando em dias de clareza. Em uma feira de fim de ano, quando a loja expôs peças na Praça Central, ela subiu em um banquinho improvisado e, com voz firme, agradeceu a todos em uma frase curta que fez o público aplaudir. Obrigado por me trazer calor. Foi um momento simples, sem pretensões, carregado de humanidade. Andrew segurou a mão da mãe e Evan correu ao redor com orgulho, mostrando a todos as peças que ajudara a pintar. A cena foi muito menos sobre sucesso econômico e muito mais sobre o amor que sustentava aquelas vidas. No fim de tudo, Jonah aprendeu que atos não são garantias de destino, mas sementes que se plantam. Algumas germinaram, outras foram devoradas por pragas da vida, mas, no geral, o jardim cresceu. Ele entendeu que a compaixão não é transação, acolher não se mede em retorno financeiro. E ainda assim, havia uma percepção clara de que um gesto sincero, abrir uma porta numa noite de chuva, desencadeou uma cadeia de solidariedade que beneficiou não só sua família, mas uma rede mais ampla. A casa de Jonah continuou simples, mas havia agora uma linha na parede, desenhos feitos por clientes, cartas de agradecimento, recortes de jornais que falavam da cooperativa. Havia também uma foto, encostada num canto da estante, que ele gostava de olhar nas manhãs mais silenciosas. A foto do dia da inauguração da Romer's Grace, com as crianças segurando uma faixa feita de retalhos. Nela, Jonah via as olheiras do cansaço, sim, mas via também algo imensurável: presença. A vida seguiu seus ritmos, com as oscilações inerentes a qualquer jornada de trabalho e cuidado. Margaret continuou a ter dias bons e dias ruins. A cooperativa adaptou-se, aprendeu a oferecer horários flexíveis para cuidadores. Andrew passou a dividir mais tarefas e a responder aos chamados com menos culpa e mais presença. Evan cresceu num espaço que convenceu-o aos poucos de que a família é feita de laços e responsabilidades, mas também de alegria. Jessa e Kylie carregaram consigo um aprendizado que não cabia em livros: a generosidade prática. No final, quando alguém perguntava a Jonah o que mudara de verdade, ele respondia com simplicidade: a porta se abriu e entrou uma vida que a gente não planejava. Não foi sorte, foi encontro, e encontro demanda coragem. E ele tinha razão, porque a coragem de abrir a porta naquela noite chuvosa não foi apenas um ato isolado, foi um exercício de fé, não necessariamente religiosa, mas de fé no humano.
Era a fé de que um gesto de solidariedade pode, com o tempo, criar redes, dar trabalho, ensinar crianças e, sobretudo, manter a dignidade de quem trabalha com as mãos. Era a fé prática de que a compaixão pode ser um modelo econômico, que a ajuda pode vir estruturada e que a comunidade, quando organizada, tem mais força do que a soma das boas intenções. A última cena que se costuma contar é simples. Numa tarde morna, enquanto o sol desenhava sombras longas nas calçadas, Jonah fechou a loja por alguns minutos e caminhou até a esquina. Olhou para o carro preto ao longe estacionado, Andrew acenou da janela. Jonah devolveu o aceno e sorriu, sem som, com a paz de quem sabe que fez o que devia. Ao voltar para dentro, passou pela prateleira onde a estatueta de mãos, aquela pequena peça que fora o símbolo silencioso da virada, ocupava um lugar de destaque. Encostou os dedos na madeira, sentiu a textura e teve a sensação de que se poderia, novamente, abrir a porta para o que viesse. Quando você se deparar com alguém que bate à sua porta, literal ou figurativa, lembre-se, abrir pode ser um gesto de misericórdia. E às vezes, ao abrir, você não só salva uma noite, você possibilita que a vida de muitos seja reorganizada, que mãos encontrem trabalho, que crianças aprendam valores e que uma comunidade se fortaleça. Não é garantia de riqueza, nem promessa de cura, é oferta de humanidade. Se essa história tocou você, compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a força de uma porta aberta e inscreva-se no canal. Conheça, se puder, iniciativas locais similares. Apoiar pequenos produtores e cooperativas transforma vidas. E se tiver a chance, ofereça um pouco do seu tempo. Presença também é doação. No fim, quando as luzes da loja se apagaram e a rua voltou ao seu ciclo habitual, Jonah fechou a porta com a mesma calma com que a abrira na noite da tempestade. Não era um fechamento definitivo, nem uma clausura. Era o gesto de quem preserva um lar e reconhece que, muito além das chaves, o que abre e fecha é o próprio coração. E em seu coração havia a certeza de que aquela noite, aquela criança e aquele carro preto haviam mudado tudo, não de maneira miraculosamente grandiosa, mas de modo real, contínuo, humano. Quando você abre a porta, às vezes abre também a sua própria chance.